Senhoras e senhores deputados, eu queria começar por dizer o seguinte: isto é tudo muito estranho, Sr. Ministro. O Sr. Ministro diz que não é parlamentar, mas é um político e peras, desculpa a expressão que estou a utilizar. Porque é assim, isto é tudo muito estranho, porque o Sr. Ministro diz assim: nós estamos numa situação difícil e temos que restringir bastante a nossa verba, e depois ainda parece satisfeito com isso. Ou seja, o Sr. Ministro devia chegar aqui e podia até ter esse discurso e me dizer assim: e por causa disso nós vamos ter que fazer restrições tamanhas na educação, não vamos conseguir cumprir os nossos objetivos. Assumimos isso. E retiramos daí as nossas consequências políticas para o futuro e para o presente. Mas o Sr. Ministro não, diz que isto é muito difícil, há cortes brutais, a situação do país assim o exige, mas nós vamos fazer muito melhor com esta situação. Isto vai ser tudo um paraíso na boca do Sr. Ministro. E é isto que é difícil de compreender. Ou seja, que conclusão é que podemos retirar daqui? Que o Sr. Ministro é muito político e que não assume verdadeiramente as consequências das opções políticas que está a tomar. Isso é grave. Porque não tínhamos combinado, Sr. Ministro, que agora íamos falar a verdade aos portugueses? Bom, quando tínhamos combinado não era eu e o Sr. Ministro, obviamente. Era o Governo com o país. Nada de mal entendidos. Bem, entretanto, eu queria contestar aí uma questão que o Sr. Ministro referiu, que tem a ver com essa questão das disciplinas essenciais. Eu estou plenamente de acordo que essas disciplinas são essenciais. Agora, o que eu não consigo compreender é como é que o Sr. Ministro não encontra essencialidade em, por exemplo, disciplinas como a educação física, ou como a educação visual, ou como a educação musical. Sr. Ministro, há crianças que só têm acesso ao desporto, e designadamente ao desporto coletivo, na escola. Mas o Sr. Ministro sabe disso. E só conseguem fazer aprendizagens de técnicas desportivas na escola. E na formação integral do indivíduo, que eu julgo que é isso que se quer da escola, a formação integral completa do indivíduo, isto é ou não é essencial? Dar esta oportunidade às crianças para fazer essas vivências e essas aprendizagens. E na música, eu já não vou muito mais longe, mas até no aspecto da concentração, que ajuda à aprendizagem nas outras disciplinas. É ou não é essencial? E na educação visual, a aprendizagem do manuseamento, do conhecimento dos materiais, aprender a fazer, é ou não é essencial que isso se faça com dedicação? E, portanto, isto de estar aqui a hierarquizar aprendizagens é uma coisa muito complicada, Sr. Ministro. É óbvio que a língua portuguesa é relevantíssima, é óbvio que a matemática é relevantíssima, a história, a geografia. Eu peço desculpa aqui aos senhores deputados do PS, mas é que estão a fazer algum ruído. Muito obrigada. Não tem problema absolutamente nenhum. E, entretanto, eu queria contestar um bocadinho esta lógica, porque parece que voltámos a uns largos anos atrás que não nos apetecia muito vivenciar essa realidade, e apetecia-nos, de facto, que o Governo tivesse essa visão global do ensino. Mas depois também há aqui outra coisa que eu não consigo compreender. Eu julgo que até aqui no plenário já confrontei o Sr. Ministro com essa questão. Tem a ver com o seguinte: certo, há algumas matérias onde se levam os alunos a ter uma maior carga horária porque se entende que há falhas ou que isso ajudará a uma maior aprendizagem. Mas depois aumenta-se o número de alunos por turma e as turmas, ou seja, perdem capacidade de concentração coletiva e de aprendizagem coletiva. Quer dizer, estamos a dar aqui uma no cravo, outra na ferradura. E, portanto, isto depois leva-nos aqui a tirar algumas conclusões óbvias de que tudo isto tem um objetivo central, ou alguns objetivos centrais, e um desses objetivos centrais não é a qualidade do ensino, é a redução do número de professores. E, de facto, o Sr. Ministro, quando vem dizer que pouco a pouco vamos implementando as medidas, mas, Sr. Ministro, de uma assentada só, são 10 mil professores para fora do sistema de ensino, quer dizer, isto do pouco a pouco tem muito que se lhe diga. Isto é uma alteração radical, quer dizer, que tem repercussões concretas no ensino. Há outra questão que eu gostava também de colocar ao Sr. Ministro, que também coloquei já ao Sr. Esta lembro-me, de facto, de ter colocado ao Sr. Ministro em plenário, que tem a ver com os psicólogos nas escolas. O Sr. Ministro respondeu-me, eu tenho aqui a ata, na Assembleia da República, o seguinte: quando nós falámos
da falta de colocação desses psicólogos, o Sr. Ministro disse-nos assim: estamos a trabalhar para que os psicólogos associados aos projetos que no ano passado foram contratados em dezembro, sejam este ano contratados em outubro. Portanto, eu tenho que lhe fazer a pergunta óbvia: quantos psicólogos foram contratados em outubro? O certo é que a realidade está distanciada daquilo que o Sr. Ministro se comprometeu aqui no plenário da Assembleia da República. Há psicólogos, Sr. Ministro, que estão a trabalhar em casa, não é com mais meia hora de trabalho, estão a trabalhar de graça, por dedicação, porque continuam a acompanhar alguns processos de alguns alunos nas escolas, porque isso lhes é solicitado, continuam a ser solicitados para depor em tribunal e em algumas instituições por acompanhamento desses jovens. E não estão colocados, Sr. Ministro, estão a trabalhar. Quer dizer, isto é fazer impressão a qualquer Ministro da Educação. Isto requer respostas. E os nossos alunos e algumas das nossas comunidades escolares precisam absolutamente destes psicólogos em número suficiente para o acompanhamento correto dos alunos. E, de facto, nós, por causa da Troika, é assim, Sr. Ministro. Mas vamos assumir, então, as consequências concretas destas opções. Havia outra questão que eu gostava de colocar ao Sr. Ministro, que tem a ver com a ação social escolar. E com esta termino, Sr. Presidente. Tem a ver com o seguinte: já aqui foi falado, o Sr. Ministro não respondeu, daí eu recolocar a questão, porque eu considero extraordinariamente importante. Porque estamos a falar do nosso presente e necessariamente também do nosso futuro. Não é dos jovens só. Porque há aqui uma concepção ideológica, e eu julgo que o PSD a tem de uma forma muito vincada, e o CDS também, que é: os alunos andam nas escolas, portanto os alunos são beneficiados. Mas há aqui outra componente que é importante. Certo, o indivíduo é valorizado com a sua educação, não há dúvida absolutamente nenhuma sobre isso, e isso é absolutamente desejável, mas o país ganha muito com a qualificação dos seus jovens. É óbvio, e nós, como comunidade, como coletivo, como país, temos que trabalhar para essa massa de qualificação. Agora, quando nós percebemos que os nossos jovens começam a abandonar em massa, quer dizer, em massa, em grande número, o ensino superior, porque não têm condições económicas para a frequência do ensino superior, aí é o Estado a falhar redondamente. A falhar redondamente. Quer dizer, o que é que nós podemos pedir a estes jovens? Pois há aqui, ou seja, há aqui atrasos de resposta que são absolutamente traidores, Sr. Ministro. Quer dizer, a esta altura do campeonato, haver jovens que ainda não sabem se vão receber bolsa ou não, que ainda não tiveram resposta. Ou seja, que estão a fazer gastos para eles absolutamente incomportáveis. Na perspectiva de virem a receber bolsa, ainda hoje não estão a receber. Mas outros que iniciaram o ano letivo, conscientes de porque sempre tiveram bolsa, conscientes de que teriam bolsa e de repente a esta altura do campeonato, já integrados alguns no último ano do seu curso, e de repente são confrontados com a seguinte situação: o senhor este ano não é elegível e não tem bolsa. E a pessoa fica... E agora nós temos recebido algumas queixas de casos concretos relativamente a esta matéria e, de facto, as pessoas ficam... Como é que é possível? Como é que este jovem prossegue o seu curso, não tem condições financeiras para o fazer e o Estado demitiu-se completamente da sua responsabilidade, ou seja, quebrou a sua confiança com este jovem, em quem investiu em anos anteriores. E, portanto, Sr. Ministro, mesmo para terminar, Sr. Presidente, eu já nem pergunto quanto é que vai custar aos jovens este desinvestimento da educação. Eu vou perguntar quanto é que vai custar ao país. Muito obrigada pela tolerância, Sr. Presidente. Com certeza, Sra. Deputada.